Seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult e ao meu lado, mais uma colega do Momento Consult que faz parte do Aravante da equipe que estará sempre aqui com vocês, minha amiga Rosana Matsu, consultora tributária, formada em economia e contabilidade, trabalha com bastante tempo nessa temática. E hoje, Rosana, nós vamos tratar de fiscalização. Exatamente. No âmbito do novo sistema. Como é que isso vai funcionar? Exatamente, doutor Gilberto. Não é um tema muito agradável, sobre o qual os contribuintes gostam de conversar, mas a reforma tributária ela traz um cenário muito mais acirrado em termos de fiscalização. E para falar de fiscalização nesse novo cenário, nós precisamos segregar isso sobre a ótica de 3 prismas diferenciados. O primeiro deles, a novidade do cadastro único, onde nós vamos ter uma plataforma aí contemplando dados dos CPFs das pessoas físicas, os cadastros de CNPJ, e também o CIB, o cadastro imobiliário, porque os imóveis também, em dadas circunstâncias, serão taxados não somente sobre a renda, mas também sobre o IBS e a CBS, então sobre o consumo. Em relação ao CNPJ, é importante nós frisarmos que, mais do que nunca, manter atualizados os quinais da empresa, com aquelas atividades que efetivamente são realizadas na prática, passa a ser muito importante. Em realidade, sempre foi, mas agora com uma atuação muito mais forte da fiscalização eletrônica, olhando não somente para as inscrições que já existem no ambiente de cada ente governamental, então, junto à Receita Federal, junto às secretarias da Fazenda e às prefeituras, mas olhando principalmente para esse cadastro único, que vai ser ditador para a concessão de benefícios desses novos tributos, mas também como um orientador para essa nova base de créditos ampliada aí que nós teremos a partir da vigência da reforma tributária, onde você tem, lógico, uma ampliação de fato da materialidade dos tributos, que deixa de ser a industrialização, a circularização, o oferimento de receita, para ser uma tributação sobre o consumo. Então, de um lado, isso vai trazer muito mais contribuintes, eu tenho uma ampliação do meu débito, mas, em contrapartida, eu tenho também um alargamento da minha base de créditos. E aí, notadamente, que o fisco restringiu aí esse crédito para os bens de uso e consumo pessoal. Então, os quinais também passam a ser ditadores do que faz sentido em termos para o fisco, que as empresas apropriem crédito. Então, no momento que eu tenho uma atividade operacional, que eu faço uma aquisição destinada para essa atividade operacional, é um crédito que vai ser entendido como lícito. No momento que eu faço um crédito que não tem relação nenhuma com o KNAI que eu tenho, ele passa a ter um entendimento pelo fisco como um crédito irregular. E aqui tem uma coisa que eu gostaria de aproveitar, Rosana, um prisma que talvez as pessoas ainda não tenham se apercebido. Nós estamos diante de uma reforma de alta vinculação tecnológica. Os sistemas é que vão apontar isso. E o sistema sempre vai partir da premissa de que possa haver algo irregular. Cabe aqui a contabilidade se preocupar em fazer todo o registro adequado, ter essa determinação devidamente registrado. Outra coisa, quando se fala em fiscalização, estou falando de fiscalização eletrônica, mas é bom lembrar, no que diz respeito ao IBS, que toda aquela massa de auditores fiscais que os estados usam hoje para regulamentar o ICMS, que os municípios usam para regulamentar o ISS, é uma massa que não vai ter utilidade no que diz respeito à legislação e vai ser transferida naturalmente para a fiscalização volante. Ou significa dizer, isso, os próprios auditores já chegaram a essa conclusão. Haverá um aumento de fiscalização volante efetiva nas ruas. Perfeito, doutor. E esse é o segundo prisma sobre o qual nós devemos olhar, porque quando nós falamos do momento atual, basicamente, o que nós temos em termos de fiscalização eletrônica? O cruzamento de dados entre diversas obrigações acessórias, tanto as que estão dentro do ambiente do sistema público de escrituração digital, como aquelas que não estão. E essa, basicamente, é a base com que o fisco atua, com alguns filtros eletrônicos e expede aí as notificações. Qual que é a grande diferença aí em relação à reforma tributária?
né, é que a nota fiscal eletrônica, conforme já foi abordado aqui no momento consult número 141, né, pelo Marcelo, a nota fiscal eletrônica ela passa a ser a principal obrigação acessória, né, relacionada ao IBS, CBS e imposto seletivo. E tem uma diferença muito grande, né, porque, como o Marcelo comentou, as notas técnicas não trazem somente as tags, né, com a taxação, né, desses tributos. Né? Esse novo layout para a reforma tributária, ele traz eventos, né? Ou seja, tanto, né, o fornecedor, né, como o adquirente, eles terão que encaminhar eventos para o fisco, né? Eventos de destinação, né, de dizer se um determinado item ele é utilizado como imobilizado, dizer se um determinado item é um consumo pessoal ou não, né? Como também a utilização de alguns benefícios, né, como crédito presumido, dependerão de eventos de solicitação de utilização, né, onde você vai ter o envio e o retorno através desses eventos, similarmente ao que já acontece com o e-social, né, que é uma obrigação do ambiente do SPED. Então, a nota fiscal ela vai ser a maior e principal obrigação acessória dessa nova tributação. Com isso, todo o foco eletrônico, né, ele vai para essa documentação, né, que vai sim ter suas regras de rejeição no ato da emissão, mas é um documento com o qual o fisco consegue, dentro dele mesmo, fazer diversos cruzamentos entre os campos, entre os códigos de situação tributária, né, e veja, isso não é novidade, mas o número de cruzamentos em cima de um único documento, né, e lembrando que também a nota fiscal ela vai ser como um veículo que tem um chassi, né, a emissão ela vai ter um acompanhamento e uma rastreabilidade daqueles itens do começo, né, desde a sua produção até o seu consumo final. Então, isso muda muito o contexto de fiscalização eletrônica, né, e com isso, sim, obviamente que o eletrônico, né, perpassa por grandes sofisticações, e a gente sabe disso, que a Receita tem um potencial incrível para isso, né, o doutor sempre comenta aí sobre o ARPIA, né, sobre o T-Rex, que é o sistema da Receita. O RAL. O RAL, né, então a gente sabe que o potencial da Receita, hoje ela não utiliza 100% da sua capacidade, né. E, adicionalmente, nós não deixaremos de ter as fiscalizações dos cruzamentos que já existem, né, porque nós temos aí, como o Diego comentou também no episódio 143 do Momento Consult, a vigência da FD Contribuições até 31 de dezembro, né, de 2026. Né? E a FD fiscal, ela tem sua continuidade, né, até 2033 em relação ao ICMS, e devem ser, a tendência é que sejam mantidos aí os registros relacionados ao IPI. Muito parecido com a transição da GIA ou da DIRME em Santa Catarina para a FD. Com o passar do tempo, serão descontinuadas, novos sistemas vão surgir. E você fez um comentário que eu gostaria de chamar a atenção aqui, diz respeito aí ao que eu falo, e já comentamos em outro momento, de uma quebra de paradigmas muito grande. A história de não se preocupar em industrialização, na realidade é tudo evento. Tudo que você registra é um evento. E nós estamos falando no ambiente empresarial, onde existem, por enquanto, IFDs, notas fiscais, mas quando eu falo que nós vivemos num ambiente de altíssima tecnologia, né, e as pessoas falam um ambiente de inteligência artificial, esses dias eu ouvi algo muito interessante, não existe inteligência artificial, o que existe é consciência artificial. Por quê? A inteligência é do ser humano. A consciência é o sistema, que vai aos poucos adquirindo o hábito de ter aquelas informações e cria um parâmetro. A partir do momento que ele entende que este parâmetro é comum, ele vai começar a cruzar informações. Você citou aqui, por exemplo, o cadastro de bens imóveis. Vamos fazer um exercício para a pessoa física. Tá? Imagine que a Rosana possui um imóvel que ela não usa e resolve alugar para mim, pessoa física. É minha amiga, diz, poxa, Gilberto, você... Ela não faria isso, mas imaginemos num cenário hipotético. Olha, você vai lançar isso no seu imposto de renda, eu vou ter que pagar imposto de renda sobre isso. Olha, isso não acontece no Brasil, naturalmente, só na França, né? E eu digo, não, vamos fazer o seguinte, eu não registro que pago, você não registra que recebe. Ótimo, muito bem. Só tem um detalhe, quem está habituado a IFD, ECD, ECF, já deve ter visto em algum momento aquelas perguntas que você imagina, por que estão me perguntando? Por exemplo, qual é o tipo de acesso que eu tenho à internet? Se é fibra ótica, se é DSL, ou o que quer que seja, né? Mas olhem só, CBI,
o cadastro de bens imóveis vai substituir aquele registro que você tem no registro de imóveis. Alguns anos atrás, nada acontece por acaso, o próprio cadastro de pessoa jurídica, o CNPJ alfanumérico, é um projeto de 30 anos que agora está sendo implementado. Então, veja só, eu faço o registro lá numa declaração de imposto de renda, bens e direitos, coloco lá, Rosana, que ela tem um imóvel, a rua XYZ, CBI tal. Ótimo. Tem um tagzinho lá, não tem a menor dúvida. Aí um belo dia, Gilberto vai lá, preenche um cadastro governamental, o que quer que seja, e ele, a pergunta assim, totalmente desassistida, imóvel que mora é próprio? Não. É alugado? Sim. Aí eu ponho o endereço. Ora, é o suficiente para linkar você e eu para dizer, escuta, você recebe locação e não declara? Eu também, que pago não declaro, poderei ser vítima. Isso é a fiscalização que nós temos que estar preparados. Ah, vai acontecer? Potencial existe. O ferramental está aí. Né? De qualquer forma, foi só uma interrupção para vocês entenderem que isso não se limita à atividade empresarial. O mundo mudou, é um paradigma muito diferente. Nós já vivemos hoje naquela história que lembra aquele filme, Eu Sei o que Você Fez no Verão Passado. Eu sei o que você está fazendo, ou seja, o nível de controle que nós passamos a ter sobre os dados é uma coisa absurda. Então nós vamos ter que rever conceitos. É mais ou menos isso, Rosana? Continue onde você estava, que eu já te interrompi. Exatamente. Aproveitando o gancho aí dos imóveis, né, a gente precisa lembrar que a informação do CIB, ela deve passar a constar na declaração do imposto de renda da pessoa física, deve constar também nos registros de imóveis, e também que as operações, a gente não pode esquecer que a EE financeira não vai ser extinta, né? Então, toda e qualquer movimentação bancária, né, envolvendo dinheiro de um ente para outro, também é fiscalizada, né? E existem essas possibilidades de cruzamento. E aí, dentro da reforma tributária, nós temos ainda um outro prisma a ser verificado em termos de fiscalização, e acho que essa é a mudança talvez mais significativa aí para falarmos, né, que é o regime especial de fiscalização. Né? Então, o que é esse regime especial? O REF, o famoso REF. Né? O que é esse regime especial de fiscalização? A Receita, né, tanto o Comitê Gestor de IBS como a Receita Federal, né, no âmbito da CBS, caso eles tenham um entendimento, né, a olhar para esses dados da nota fiscal eletrônica, né, e realizar uma fiscalização, se o contribuinte constituir algum óbice, né, não facilitar aí o fornecimento de documentos, o atendimento à fiscalização, ele pode estabelecer o REF. Né, esse é um dos pontos de estabelecimento. Mas ele pode também, com base na leitura eletrônica, né, dos dados, entender que erros recorrentes, né, aquelas situações, né, de divergência que ele já autuou e que elas voltam, né, a se repetir, ou então aquelas situações de irregularidades que você fica retificando muitas vezes uma determinada obrigação, o cancelamento, né, de documento fiscal, né, emitir 3 vezes, 4 vezes a mesma operação, né. Se o fisco tiver uma leitura de que o contribuinte, né, está tentando fraudar, né, aquela operação, se ele estiver tentando, né, fugir dessa tributação, né, operacionalmente, ele pode estabelecer o REF. E o REF, ele tem uma implicação muito grande no âmbito operacional. Né? No que ele vai consistir? Né? Tem algumas possibilidades aí. Ele vai desde a possibilidade de o fisco estabelecer uma fiscalização iminente durante um período indeterminado, né? Ou seja, a empresa pode ficar eminentemente sob o olhar da fiscalização até que o fisco entenda que ela passou a ser regular e ele tire a empresa desse radar, né? Como se ele realmente tivesse um radar, ele dissesse, não, essa empresa está sob o meu radar. Então, aí os filtros eletrônicos são muito mais periódicos, né? Digamos assim, vão ser aplicados com muito mais frequência. A fiscalização também poderá reduzir o prazo de apuração, né, dos tributos, né, IBS, CBS e imposto seletivo. Né? Ou seja, ao invés de eu ter um processo de apuração mensal, ele pode reduzir isso pela metade, né, que seria um período quinzenal. E caso ele entenda que isso não é satisfatório, ele pode vir também a exigir o pagamento, né, desses tributos de forma diária. Então, veja que a questão de compliance, doutor Gilberto, ela passa a ter uma importância muito mais relevante. Então, aquelas empresas que hoje elas não têm isso, é muito comum, né?
porque a folha de pagamento é provavelmente o maior custo que todas as empresas têm, né? E principalmente quem tem uma grande quantidade de funcionários, né? Atividade industrial, que trabalha com uma quantidade bastante relevante, né? Ela não tem, né? Normalmente não tem empresa com gente sobrando no quadro, né? A gente precisa lembrar que no período de transição, nós não temos somente IBS e CBS em imposto seletivo, né? Ou seja, nós temos todos os outros tributos ainda vigentes. Só quem já fez transição de ERP para entender isso que você está falando, né? Exato. Você vai rodar um novo sistema e tem que manter o antigo funcionando, né? Exatamente. E o REF, né, e a própria fiscalização de IBS, CBS, imposto seletivo, eles não eliminam as demais fiscalizações já existentes. Então, ou seja, nós vamos continuar tendo notificações sobre os SPEDs, vamos continuar tendo as notificações que já existem, o cruzamento entre DCTF, SPED fiscal, SPED de contribuições, CCD, CF, tudo isso continua existindo, né? E aí, adicionalmente, a gente pode ter aí o REF também. Então, o que é a recomendação? Né? Aquelas empresas que têm uma equipe grande, que consegue, né, ter aí uma inteligência artificial, trabalhar ali algo no sentido de automatizar também esses cruzamentos internamente, é super bacana, mas a gente sabe que a maioria dos contribuintes não tem. Então, o que é recomendável? Se você não tem hoje um time de compliance, né, um time fiscal que consiga realizar esse compliance, é necessário buscar aí o apoio de uma atividade de consultoria, o apoio, né, de empresas que possam também apoiar na área de tecnologia e até mesmo um apoio aí relacionado à atividade financeira, né, olhando muito também para a questão do split payment, né, sobre a forma, né, que haverá segregação dos valores. As empresas precisam observar que agora, em relação às vendas que elas fazem, elas não receberão mais o valor total da nota fiscal em caixa, né, elas receberão esse valor, né, líquido dos tributos. Então, tem que ter todo um aparato sistêmico também para mudar fluxo de caixa, a inclusive. programação do fluxo de caixa. Então, a reforma ela traz uma mudança cultural muito grande, né? E hoje a gente acaba tendo uma junção aí, né, de toda a empresa, junto com a área fiscal e com a contabilidade, para, né, trabalhar essa reforma. A gente tem a questão também das possibilidades de crédito aí sobre despesas de folha quando elas estiverem formalizadas em convenção coletiva. Então, esse é um outro prisma para trazer o pessoal do departamento pessoal junto com o pessoal do departamento tributário quando forem analisar as convenções coletivas. E tudo isso, né, vai sofrer análise da fiscalização. Então, também não é porque ampliou a base de crédito que nós podemos fazer créditos ao bel prazer. Né? A Rosana quis dizer aqui, gente, deixando isso de forma clara, inclusive, eventualmente, um momento de consulta só sobre isso. As despesas com funcionário, com trabalhador, muitas vezes pagamentos que são feitos a ele, só poderão ser considerados passíveis de dedução ou de creditamento se estiverem vinculados à convenção coletiva. Então, é bem natural que os sindicatos, os órgãos representativos, tenham que ser acionados para que você, ao invés de pagar em separado, algo que você dá hoje, você vincular na convenção para poder aproveitar o crédito e deduzir, né, lá na frente o custo. Isso para não configurar o conceito de uso pessoal. Né? Veja, a importância que nós temos que dar às obrigações acessórias aos eventos que você falou. Inclusive, a título de curiosidade, se vocês pegarem lá na página da Consult, consult.com.br, lá no lado direito, vocês vão achar lá um espaço de notícias recentes. E vocês vão achar um artigo, Rosana ajudou a escrever também, né, no dia 9 de junho, falando das obrigações acessórias a partir da reforma tributária, o que esperar a partir de 2026 e como preparar sua empresa para o período de transição. Lá você chamou a atenção dessa história que nós falamos do CNPJ alfanumérico. Teve gente que me perguntou, tá, mas o que é o CNPJ alfanumérico? Primeiro, é um projeto de mais de 30 anos. Segundo, é como emplacamento. Quem é jovem há mais tempo, como eu, Rosana, lembra das placas amarelas. Quando então surgiram as placas inicialmente branca, depois cinza, e depois a placa Mercosul, que eu coloquei letras e números. E se arranja em combinação. Colocando a letra, eu aumento a combinação, porque o volume de gente que passará a ser tributária é uma coisa absurda. Né? Não se tributa mais de forma genericamente operação,
industrialização, o que quer que seja, mas sim ato oneroso. E alguns não onerosos que sejam configurados como oneroso, né? E nesta matéria nós trazemos essa observação, falamos também, você lembrou do comentário feito pelo nosso querido Marcelo sobre a questão dos eventos, dos registros, está lá na matéria comentando, e algumas preocupações de notas técnicas referente lá aos eventos que vão surgir. Cada evento que você produz, cada situação que você produz, o sistema vai alimentando. Então você tem que estar preparado realmente para estar entregando informações ao fisco sem você notar, inclusive. Então, este momento é o momento de começar a fazer uma limpa, não é isso? Exatamente. É recomendável também que as empresas, nesse momento inicial, né, elas, iniciando possível, né, elas façam uma higienização da sua base cadastral, né, doutora? Até para não trabalhar com esforço além do que precisa. Então, olhar itens que já estão obsoletos, olhar para os participantes, né, os fornecedores, os clientes que já não, com os quais ela não tem operação há mais de 5 anos, e retirar isso da sua base, né, para remanescer para a parametrização somente aquilo que efetivamente é utilizado, né? Isso facilita o trabalho aí que as empresas têm pela frente em termos de parametrização. E é muito salutar que essa parametrização também tenha um acompanhamento, né? E a gente sempre fala que os nossos clientes aqui de revisão fiscal acabam contando com esse apoio, né? Por quê? Para que já comece do zero, né, com essa tributação e com a nota fiscal eletrônica, e aí para quem tem regimes específicos e diferenciados, aí esses sim poderão, né, a legislação já prevê que esses sim, além da nota fiscal, poderão ter uma obrigação adicional, que a princípio seria a DERE, né, para que os parâmetros dos sistemas já fiquem totalmente aderentes à legislação, né, ou seja, para quê? Para que você já não comece errado, né, aproveite esse momento inicial, busca apoio para fazer esse início corretamente, né, para já ganhar esse tempo de parametrização, mas também para evitar qualquer tipo de não conformidade já no início da tributação. Essa DERE é uma declaração, né, que está sendo criada no âmbito do SERPRO, né, principalmente em relação às situações que não eram habitualmente controladas, né, principalmente em relação a bens e direitos que não configuravam nem mercadoria, nem serviço, e era natural que eles viessem criando esse tipo de procedimento, e com o passar do tempo, elas serão incorporadas em todo o processo, não é isso? Exatamente. Né? E me diga uma coisa, como é que vai funcionar essa história da fiscalização? A lei complementar dá alguns passos, né? É a Receita Federal que inicia, estadual, como é que é? O REF, né, o regime especial, ele pode ser startado tanto pela Receita Federal, no que tange a CBS, né, como também pelo Comitê Gestor, no que diz respeito ao IBS. Então, os dois entes podem estar aí iniciando esse processo de fiscalização no momento em que for identificada alguma não conformidade que ele entenda, ou que é uma não conformidade recorrente, ou que é uma infração, né? Ou então onde há má fé realmente do contribuinte, ou onde o contribuinte esteja fazendo alguma ação que dificulte aí o processo de fiscalização. E olha, pelo que a gente vê, isso está lá na Lei Complementar 214, gente, a partir do artigo 338. Então, volte e meia, vocês veem aqui a Rosane e eu olhando, estamos colando mesmo, né? Eles que aceitem isso, porque é uma realidade. Essa fiscalização poderá ser por setor, por atividade, e poderá ser individual também. Né? É óbvio que nós teremos dificuldades jurídicas. O fiscal poderá dizer que está havendo um embaraço. Aí o assunto já sai do âmbito legal e vai para o âmbito da discussão jurídica. Mas o fato é o seguinte, está previsto, vai acontecer primeiro e você vai ter que correr atrás. Então, tem que se preparar para que isso não aconteça. E também a fiscalização individual. E eu tenho dito, não sei se você assistiu, você é jovem, mas já deve ter lembrança do Criminal Minds, uma série que havia uma loirinha fantástica, que era a Garcia. Eu digo para todo mundo, não existe mais uma Garcia. Tudo o sistema. Eu ainda ouço hoje gente que recebe notificações dizendo quem foi que me denunciou. Existe isso, né? Não existe isso. Hoje o próprio, eu já falava isso há algum tempo, né, quando iniciou-se o
o SPED, né, o Sistema Público de Escrituração Digital, né, porque esse já foi uma grande mudança de paradigma, né, porque você sai de uma fiscalização em loco, né, onde o fisco olhava sempre o passado, né, com os SPEDs, a nota fiscal eletrônica, né, mesmo considerando o tripé inicial, que foi a nota eletrônica, EFD fiscal e EFD contribuições, o fisco não olhava mais o passado, né, ele passou a olhar o teu presente e a prever as besteiras que o contribuinte poderia fazer no futuro, né. E agora, quando a gente fala da nota fiscal eletrônica ser a principal obrigação acessória, isso fica muito mais eminente, né? Você consegue olhar online, né? Apertou o botão, a nota fiscal foi homologada, ela já está lá no radar do fisco. Inclusive, do ponto de vista do direito, a gente geralmente argumenta lá erro de tipo ou erro de fato, né? Que são erros em que você pode dizer que foi tipificado de maneira errada, usar o fundamento errado, ou eu produzi algo que necessariamente eu não sabia que estava errando. Agora, eu não tenho como justificar que eu não sabia que eu estava fazendo isso, porque eu mesmo, né, vou usar uma expressão gilbertiniana, eu estou alimentando minhoca a Todd, literalmente. Essa é uma expressão que quem me conhece sabe que eu uso muito, né? Diz que o Todd, eu não estou fazendo propaganda de graça, mas eu uso sempre, né? Dá Todd para uma minhoquinha e veja o que acontece, ela vai crescer. À medida que você alimenta você mesmo o sistema, quando o sistema se volta contra você, você vai ter que dizer, veja, não era bem isso que eu quis ter dito. Então, é importante que você tenha noção do que você está fazendo, as informações que você está prestando para a fiscalização, você tem que fazer um pente fino para não passar informações incorretas. Não é simplesmente imputar e tipo, resolver. Você vai ter que explicar isso ao longo de 5 anos, não é isso? Ao longo de 5 anos. E vale ressaltar aqui que a questão dos ajustes, né, das apurações também muda, né? Porque hoje existem códigos de ajuste, né, sobre os quais ali eu revisito minha apuração, eu estorno crédito, eu incluo débitos, né, e vice-versa, né? O novo layout da nota eletrônica, ele traz 2 tipos novos de emissão de nota fiscal, né, que é a nota de débito e nota de crédito, né? E ali a Receita está definindo, já tem alguns ajustes que já estão constando ali na nota técnica, né? Ou seja, os ajustes vão se dar por emissão, né? Então não tem mais essa questão da codificação. Então você demonstra efetivamente aquilo que você está estornando ou que você está trazendo para dentro da tua apuração. E ela vai ficar na plataforma do fisco lá, da apuração assistida, né? Ou seja, a questão da confissão de dívida, né? Ela já acontece no momento da emissão do documento fiscal, né? Então, o cuidado que você vai ter que ter para fazer um ajuste, né, é muito maior, né? Ou seja, isso tem um lado positivo, né? Eu sempre brinco, né, que as consultorias milagreiras vão começar a ter problema, né? Porque o time que vende milagre já não vai conseguir vender aqueles ajustes milagrosos que colocam algum ajuste que tem codificação genérica e faz a apropriação. Né? Eu costumo dizer o ajeitograma. O ajeitograma, ele acaba... O povo é criativo, né? Matemático, né? O matemático existe. Mas isso a Receita vai criando também maiores dificuldades para isso, que de certa forma é positivo, né? E principalmente para aquelas empresas sérias e que buscam, né, fazer um trabalho bem compliance. Quem sabe em outras oportunidades a gente começa a trazer essas notas técnicas e entrarmos em detalhes aí, à medida que a gente pode trazer. Eu acho que é um tema muito bacana. Já estou pedindo, te pagando a missão, para a gente trocar, porque é um papo que vai longe. Vai longe. Vai longe. Veja, a gente começou a falar de um tema, foi desviando, e o tempo foi. E para que não fique cansativo, eu perguntaria a você algo mais sobre... Porque a gente, olha, fofoca, só eu e você vamos ficar sabendo disso, né? A ideia era falar só sobre o regime especial de fiscalização. E a coisa foi puxando uma a outra para vocês verem que tem muita informação aqui e certamente nós voltaremos a ele. Sobre o REF, algo mais que você acha que nesse instante a gente deva pontuar, né, querido? Não, apenas gostaria de mencionar, né, que a Consult tem uma equipe técnica bastante robusta, a gente tem times específicos trabalhando somente aí com a questão da reforma tributária, né, e temos a condição de apoiar, né, os nossos clientes aí, tanto nesse processo inicial aí de revisão de parâmetros. É muito importante a revisão das primeiras apurações de IBS, CBS, imposto seletivo, né? E também revisões de parâmetros, questionamentos, né? O apoio com dúvidas, né? Respostas, porque a legislação é muito ampla,
é uma coxa de retalhos, né? Então aquelas empresas que tiverem alguma necessidade, nós temos um time bem bacana atuando aí. Estamos aí trabalhando também uma ferramenta que em breve nós divulgaremos aí em um momento consult específico, né? Então contem conosco, né? Tem lá os contatos no nosso site, né? Para fazer um encaminhamento ali para a nossa área comercial. E aí, havendo necessidade, né? Contem conosco, a gente faz uma visita aí com esse time para poder ajudá-los, tá Nós bom? estamos fazendo, né, Rosana, aquilo que nós temos pregado, tratando a reforma como um projeto. Exatamente. Então, destacamos profissionais justamente para atacarmos determinados segmentos. As equipes estão se unindo e agregando um coletivo de informações e, principalmente, preparando a nossa equipe para atender essa demanda nova, porque realmente o mundo mudou, os profissionais têm que mudar. Tem um consultor que eu não vou contar quem mas ele também tem já um certo tempo avançado como eu, e olha para mim: Gilberto, esse troço mudou tudo, se a gente não estudar, a gente está fora de mercado, né? Eu falei, Então, na realidade, nós estamos nos preparando para atendê-los, lembrando vocês que tratem isso como um projeto, com a seriedade devida, porque nada do que vocês têm hoje será mantido a partir do momento que o sistema estiver funcionando. É uma quebra de paradigmas absurdo. Eu sempre cito, né, uma frase, né, que um professor disse aqui na OAB, que nós estamos diante de um imposto sobre tudo. Então, atos e fatos onerosos serão tributados, né? E isso é algo que nós temos que trazer. Então, aproveitando isso, agradecendo a tua estreia aqui, minha querida. Eu que agradeço pela oportunidade. Estaremos juntos mais uma vez. Vocês viram que agora a equipe, no Momento Consult, cresceu, então não serei só eu. Felizmente alguém veio me socorrer, né? Socorro aos velhinhos, né? Aos antigos, né? Imagina. E eu fico muito feliz, porque aos poucos vocês vão ver desfilando gente jovem, gente com informação, gente com conteúdo, e para que você possa usufruir mais, além de tudo isso que a nossa Rosana disse, é importante que vocês coloquem aqui embaixo, nos comentários, aqueles comentários que vocês julgarem necessário. Olha, fala sobre isso, fala sobre aquilo, como é que fica tal coisa. Ou então, preferindo fazê-lo de forma particular, mande lá para o nosso e-mail, momentoconsult@consult.com.br. De resto, como bem lembrou a Rosana, vocês também podem nos acompanhar nas nossas redes sociais, tanto da Rosana Matsu com o Gilberto Meira, mas principalmente da Consult. Nós temos lá LinkedIn, Instagram, aqui YouTube, o Facebook, e nós estaremos sempre à disposição de vocês. Tá bom, gente? Até uma próxima. Até mais. Olá.